Convidado de hoje eu chamo ele de meu corde, né? Ele até já entrou aí, que ele é meu coordenador lá da pós-graduação, né? Mas é muito mais do que isso. Ele é um super profissional, como diz o meu outro coordenador também, Fabrício de Masi, esse é fera, né? Então a gente vai falar com o Thiago Ferreira ou Thiago Nunes, como pode escolher, como ele falou, mas na realidade a gente conhece ele como Peixe, né? Ele é mestre em Fisiologia do Exercício, coordenador do curso de Educação Física da FMU, coordenador e docente da pós-graduação em Natação e Atividades Aquáticas da FMU e também da Estácio, Master Trainer da Bodytech Brasil, treinador da Escola Paulista de Medicina, tá? E um super professor, um ser humano super bacana, tá? Bom dia, Cláudia Amélia, bom dia, amore. Então a gente vai chamando o pessoal aqui, enquanto eu vou conectar o Thiago, que já está aqui, tá? Ele está através do Instituto Aquático, tá? Então alguns de vocês podem estranhar. Deixa ele conectar. Bom Oi, dia, Thiago! tudo bem? Bom dia, quase boa tarde. É verdade, boa tarde agora, né? Boa tarde. Ó, o pessoal tá entrando 1000 coraçõezinhos para você aí, Thiago. Tá vendo? Obrigado. Tô vendo, um monte de coraçãozinho. Isso é bom, viu? Isso dá que ser querido. Que legal. Ó, nossa live hoje, eu acho que você já está sabendo que é uma live bem descontraída, né? Sim. E a gente vai falar um pouco de natação adulto e dos pilares para uma aula de natação adulto. E é uma live que estava todo mundo pedindo muito, porque a gente ficava muito no infantil, nas coisas de infantil. Mas antes de dizer assim, muito obrigada para você reservar um tempinho, porque eu sei que tá dando aula online em faculdade, tá Tô. assim, eu sei, tá coordenando um monte de professor desesperado com as aulas online, um monte de aluno também. Então, obrigada por você arranjar esse tempinho, muito obrigada mesmo. E Eu que agradeço. a primeira pergunta que eu sempre faço antes de começar o tema é: como começou seu caso de amor com a natação até chegar a virar um docente, um professor, fazer mestrado e tal? Eu era atleta de natação, né, Rê? Mas eu não era aquele atleta de natação. Eu era bom, era esforçado. Eu cheguei até a nadar com o professor Alberto Clar, na época. Só que o máximo que eu consegui chegar aí foi... na época tinha, não tinha... a natação competitiva tinha um leque maior. Então era como se fosse uma segunda divisão. Mais ou menos que eu cheguei numa final de um campeonato brasileiro de segunda divisão, mais ou menos um campeonato paulista de segunda divisão, né? Então eu nunca fui assim, um grande atleta, mas sempre fui muito esforçado. E a partir dessa vida de atleta eu resolvi fazer educação física. Fiz a educação física na faculdade hoje que eu trabalho, que é na FMU, e lá eu sempre tive o sonho de ser treinador de natação. Então eu queria ser treinador de natação, queria ser treinador de seleção, queria viajar o Brasil todo com atleta e tal. Mas aí o que aconteceu? As coisas foram mudando no meio do caminho. E eu comecei sendo treinador de natação. Eu comecei dando treino para várias equipes de natação, tive bons atletas, né? Mas o que começou a acontecer? Algumas portas foram se abrindo em outro sentido para mim. E eu sempre gostei muito da parte acadêmica, eu sempre gostei muito de ensinar, sempre gostei muito de aprender, sempre fui fascinado pelos fenômenos e como eles acontecem, né? Eu não me bastava, para mim na época, que você tinha que fazer vai direito, volta esquerdo, que melhora a sua entrada da braçada, sem um porquê, sabe? Eu gosto dos porquês, eu sempre fui muito curioso. Baseado nisso, eu, durante as minhas andanças, né, fui professor de uma academia, fui professor lá da Bodytech, também de natação, não sou, né, mas fui professor lá, fui professor em várias outras academias, até de step eu dei aula, na verdade, Renata, a minha primeira aula de natação foi bebê. Então eu comecei dando aula para bebê.
né? Eu dei durante muito tempo aula de natação para bebê, mais de um ano dando aula de natação para bebê, na época em que a natação para bebê não era toda a ciência que tem hoje, né? Antigamente a natação para bebê era uma novidade, então o bebê entrava na água e a gente cantava música, então não tinha todo esse trabalho que hoje tem na natação para bebê, né? Então eu era um cantador de música, na verdade. Então eu cheguei a ter essa experiência, mas eu não me aprofundei, né? E aí apaixonado pela área acadêmica, eu fui fazer especialização, fui fazer mestrado, consegui fazer especialização e mestrado, me especializei em treinamento esportivo e atividades aquáticas, e fiz mestrado em fisiologia do exercício. E aí, a partir daí, eu tive a oportunidade de ser professor na FMU e professor na pós-graduação da qual nós trabalhamos. O tempo passa, a gente vai criando cada vez mais, a gente coloca objetivos, a gente coloca metas na nossa frente, a gente vai buscar essas metas, sempre com bastante ambição, mas nunca com ganância. Então eu, com paciência, trabalhando direitinho, eu consegui hoje, na faculdade que eu me formei, me tornar coordenador, né? E na academia, do qual eu sou apaixonado em trabalhar, hoje eu virei Master Trainer, que é uma espécie De Pokémon. Uma espécie de eu Pokémon. fico pingando para lá e para cá em todas as bodytechs do Brasil para compartilhar conhecimento e não só Você foi evoluindo passar o conhecimento. E foi passando de Isso, bodytech. de bodytech em bodytech, da qual uma empresa, da qual eu sou extremamente apaixonado, né, pelas oportunidades que me deram, e consegui ser coordenador da pós também. Da pós-graduação que nós trabalhamos. Então, esse foi o caminho trilhado até hoje. E continuo na borda da piscina, tá? Continuo na borda da piscina dando aula para natação adulto, entro na água, ensino os meus alunos adultos a fazer perna de peito. Eu tenho uma turma de iniciação e uma turma de condicionamento na natação, né, adulto. E eu sou treinador também de uma equipe universitária de velocistas. Caramba, essa a gente não sabia. Olha, assim, eu comecei a rir quando você falou da sua história, porque eu também não fui, eu fui uma nadadora mediana. Eu gostava de treinar, mas o meu problema era a competição, minha cabeça não era legal. E aí eu fui fazer educação física por causa da natação, né? E assim, quando você começou a falar, eu falei que depois a docência foi chamando, é uma coisa assim também que falei assim, gente, como é parecida a história. E eu chamo o peixe, vocês chamam de peixe, né? Eu chamo ele de meu corde. Ele até já sabe. Eu já chamo ele até no WhatsApp, corde, porque é a maneira que eu tenho carinhosa de chamar o peixe. E outra coisa, já tem pergunta rolando, mas vamos combinar, vamos só combinar uma coisa com a galera. Tem uma interrogaçãozinha aqui na barra do Instagram. Faz a pergunta aqui, para que a gente possa guardar essa pergunta. Porque como tem muita gente mandando carinhos e mensagens de amor para o peixe, então aí passa uma pergunta e eu não consigo controlar. Então, já tem até perguntas chegando aqui na interrogação. Mas vamos dar uma introdução, que você falou assim, quando a gente discutiu os temas, quais os pilares da natação de adulto. Então, você pode já antecipar para a gente dizendo quais seriam esses pilares, depois a gente vai aprofundando? Claro. A natação, como nós trabalhamos com o ser humano, é sempre uma ciência viva, né? Ela está sempre se modificando. Então, esses pilares também vão se moldando conforme os anos vão passando, né? Mas antes de falar em pilar, acredito que uma grande característica para quem é professor de natação adulto, mas não só de natação adulto, é você estudar, né? É você ser curioso, é você observar o fenômeno e não ficar satisfeito com o fenômeno. O porquê o meu aluno aprendeu a virada, como eu emagreço o meu aluno, enfim. Diante de todos os fenômenos que são apresentados, o interessante é você ser curioso e ir atrás da informação. Então essa acho que é a primeira dica ou sugestão que eu dou para todos aqueles que estão trabalhando com natação adulto e natação em si, né? Agora, quando a gente fala em pilares da natação adulto, o aluno adulto, ele busca a natação para ou aprender a nadar, ou a aperfeiçoar a sua condição técnica, ou
e quando eu falo em aperfeiçoar a condição técnica, eu falo de atletas amadores que competem em master, maratonas aquáticas, enfim, ou ele quer aptidão física em si. Se ele procura aprendizagem, desempenho amador e aptidão física, acredito que os grandes pilares que nós temos que estudar são técnica de nado, fisiologia e didática pedagogia. Então, acho que é isso que move um professor de natação. Perfeita, acho que a sua introdução. Tem algumas perguntas aqui, mas tem uma que eu acho que deveria ser a primeira, que vai até aparecer na telinha aqui para a gente, que é da professora Fernanda. Oi, Renata. Pede para ele falar sobre o medo do adulto iniciante, por favor. Eu acho que a gente abrir com essa pergunta, ela faz muito sentido. Porque a gente lida com isso, a gente está falando da natação adulta em geral, e se for o caso, Peixe, a gente volta numa live 2, tipo, alguma coisa mais aprofundada. Sim. Quando eu coloquei que o aluno adulto procura para aprendizagem, né, para aprender a nadar, dentro desse contexto encontra-se diversos perfis. E um desses perfis é o aluno que tem medo, o aluno que tem receio por alguma experiência anterior, ou não necessariamente ele precisa ter uma experiência anterior negativa para ele expor o medo. Ele não precisa ter se afogado para ele expor o medo. Na verdade, ele tem medo por diversas razões. Então, esse aluno, quando ele tem medo de nadar, a didática que a gente tem que... Primeiro que não existe nada que... Não existe fórmula mágica, tá? É diferente de fisiologia e ciência humana, onde a gente tem ali que isso mais isso dá isso. Na natação para adulto que tem medo, a gente não tem uma ciência, a gente não tem livro, a gente não tem dados que comprovem qual é o melhor método para que você possa tirar o medo do adulto. Mas nós temos o bom senso e nós temos aí as práticas dos dias a dias que os professores compartilham. E o que eu uso com os meus alunos que têm medo? Eu tive uma aluna, né, eu vou contar o caso dela só para a gente responder essa pergunta. O nome dela é Dona Hermínia, né? E ela morria de... Peraí, Dona Hermínia não é a mãe do filme, não, né? Não é a do Não, é a Dona Hermínia mesmo, que ela fez o seguinte. Qual o problema que eu tinha com a Dona Hermínia? Ela entrava na água, sofria muito, eu tinha 52 anos na época, 50 anos, e ela agarrava na escadinha e não saía da escadinha. Então, neste caso, quando esse aluno tem medo, o aluno precisa primeiro ter, antes do medo, ele precisa, antes de aprender a nadar, ele precisa ter confiança. Então, para ele ter confiança, o professor precisa estar dentro da água. Parece bobo, né? Parece básico, óbvio, mas acho que isso é fundamental. Para o aluno que tem medo, o professor precisa estar dentro da água. Não tem condição nenhuma de você oferecer para ele confiança se você não estiver dentro da água. Então, a primeira dica é, o aluno tem que estar dentro da água para ofertar confiança. O aluno tendo confiança com o professor dentro da água, o professor vai ter que ambientalizar esse aluno. E esse ambientalizar não existe receita de bolo. Às vezes, para a Dona Hermínia, por exemplo, o que mais eu consegui com ambientalização para ela era realizar exercícios advindos da hidroginástica para que eu possa conseguir que ela tenha mais segurança na água. Então eu pedia para ela caminhar, eu dava exercícios de pequenos saltos, né, na posição ancorada com ela, saltitos. Eu dava alguns exercícios que era mais da hidroginástica para ela sentir confiança na água. Eu não pedia para ela colocar o rosto na água, porque eu sabia que aquilo provocava nela muito medo. E os alunos que têm medo, colocou o rosto na água, dá muito desespero. Então a primeira coisa é ambientalizar. Na verdade, a primeira coisa é confiança. Esteja dentro da água sempre. Espere o aluno já dentro da água. Se for possível, saia da água, acompanhe o seu aluno a entrar dentro da água junto, entre você primeiro, depois ele entre e fique com ele, dê confiança. Esse warm-up que a gente fez da live, o warm-up, o aquecimento, né, do aluno adulto é a conversa. Como é que foi o seu dia? Como é que você tá? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Enfim, você vai envolvendo esse aluno. E aos poucos, ele vai vendo, ele vai tendo essa confiança com você. Então, eu sugiro que você ambientalize o aluno. Faça com que o aluno se sinta à vontade na água.
A partir do momento em que ele se ambientalizou na água, ele pode... aí você tem duas escolhas, que não tem regra. Você tem duas escolhas. Ou você coloca ele para começar a colocar o rosto dentro da água, ou você começa a proporcionar para ele experiências de flutuação. E essas experiências de flutuação em decúbito dorsal. Então você coloca, mais uma vez, mas eu comecei, já falei no decúbito ventral. Tudo bem, não tem regra. Tá? Eu estou falando para vocês o que é do mais fácil para o mais difícil. Então, primeiro, professor na água. Segundo, ambientalização com com a água, através de diversos movimentos. E terceiro, você escolher o melhor caminho. Ou você vai para a flutuação, ou você vai para a respiração. Tá? E a respiração aí, Renata, a gente pode... sabe aquelas estratégias que a gente usa para criança, de só assoprar o dedo? Lógico que você não cantar parabéns e assoprar o dedo. Você não precisa fazer isso com o aluno, cantar parabéns. Mas você pode usar a estratégia de ele colocar só o queixo na água, só colocar o rosto na água, e assim por diante. Tá? Bom, o pessoal está só assim, ó, só muitos corações assim, perfeito, perfeito, perfeito. Mas vamos então para uma primeira pergunta mais, que eu estou anotando aqui. Como estruturar uma aula para o público adulto? Público adulto é grande, né? Mas vamos falar, eu só vou então dar continuidade à parte do aprendizagem, né? Se nós vamos pegar um público adulto de aprendizagem, uma estrutura da aula adequada seria, primeiro, o aquecimento. E esse aquecimento não necessariamente para o aluno de aprendizagem, ele precisa ser natação. Esse aquecimento pode ser qualquer tipo de movimento, de preferência feito dentro da água para quem está aprendendo, tá? De preferência dentro da água para quem está aprendendo. Após o aquecimento, você vai entrar na parte de relembrar os conceitos trabalhados na aula anterior. Então, se na aula anterior você ensinou o aluno a flutuar dorsal, sugiro que nessa segunda parte você reforce o que você ensinou na aula passada, ou seja, flutuação dorsal. Numa terceira parte, você vai para a sua parte principal. Ou a sua parte principal é aperfeiçoamento da flutuação dorsal, ou qualquer outro tipo de habilidade aquática, seja salvamento, enfim, qualquer outro tipo de habilidade aquática. Eu estou dando exemplos e você pode ir para mil aí, né? Por último, seria interessante, se seu aluno tiver condição, de você colocar, digamos que o aluno está na aprendizagem, já aprendeu a nadar já tem algumas habilidades, ele sabe bater perna. Então seria interessante colocar esse aluno para fazer repetições na perna, para que ele possa ganhar um pouquinho de condicionamento físico, porque a falta de condicionamento físico prejudica também ele reproduzir movimentos da aprendizagem. Então seria interessante você estimular ele um pouquinho a fazer repetições, desde que ele já saiba. Se ele não sabe, então você tira essa parte. E por fim, você faz o relaxamento do aluno da maneira com que você quiser. Essa seria uma estrutura de aluno para aprendizagem. Então, aí vem a minha pergunta assim, essa estrutura para aprendizagem, ela seria a mesma para um aluno de condicionamento? Ela muda um pouco. Aonde que ela muda? Ela muda um pouco. Eu coloquei aqui 4 partes de uma aula de aprendizagem para adulto. Aprendizagem. Para o aluno de condicionamento, geralmente você faz o aquecimento. E esse aquecimento, ele pode ser feito fora d'água. Ele não necessariamente ele pode ser feito dentro da água. Ele não necessariamente ele precisa ser feito dentro da água. Ele pode, o aluno adulto é condicionamento, então você pode fazer um condicionamento fora d'água. É até algo interessante. A gente sabe que o fortalecimento e ativação do core melhora a posição do nado na água. Então você pode aquecer esse aluno através de exercícios que ativam o core fora da água. Então você pode fazer um mix desse aí, por exemplo. 2, sempre você trabalhar, já que ele está em condicionamento e aperfeiçoamento, na parte número 2, você trabalhar conteúdos neuromusculares ou cognitivos. O que são conteúdos neuromusculares ou cognitivos? Cognitivo, os educativos. Os exercícios dos quais você vai ensinar ele ou aperfeiçoar ele em um determinado movimento. O que são exercícios
neuromusculares. Se esse aluno está aperfeiçoando, é um aluno de condicionamento mais avançado, você pode colocar estímulos de velocidade para ele. Na parte número 3 é a parte principal. E essa parte principal, ela pode aí passear por todas as zonas fisiológicas dentro da aptidão física que a gente conhece. Por fim, você encerra a tua aula ou com uma parte complementar de perna ou com uma parte de relaxamento. E dessas duas partes, para o treinamento, também continua nessa estrutura ou já muda alguma coisa? Para o treinamento, o que a gente geralmente acrescenta é a série complementar. Ela quase sempre aparece. No condicionamento, a série complementar nem sempre ela aparece. Então, o que difere do treinamento para o condicionamento, obviamente, são os conteúdos, mas a estrutura continua a mesma. Tá. Eu vou, tem perguntas aqui, eu vou fazendo no intervalo, tá? Aí você vai respirando, tá? Não tem problema. André Trindade, existe obrigação com ensinar aos alunos iniciantes sequências como crawl, costas, etc? André Trindade, nosso parceiro aí. Andrezão, grande amigo. Tudo bem, André? Não existe uma sequência pedagógica para aluno iniciante pré-determinada. Na verdade, não é que não existe. A maioria dos locais trabalham com... Começa com o crawl, depois vai para o costas, depois vai para o peito, depois vai para o borboleta. Porém, não tem nada que comprove que você tem que ensinar necessariamente o crawl primeiro. Dona Hermínia, por exemplo, eu ensinei o costas primeiro. Ela aprendeu a nadar costas. Então ela ia e voltava nadando costas, assim quando ela aprendeu. Depois, eu fui para o peito. Ela tinha facilidade de aprender a nadar peito. Depois, fui para o crawl. Em virtude da idade da Dona Hermínia e de algumas condições que ela me apresentava, ela não nadava borboleta, mas ela fazia somente a pernada de borboleta. Portanto, essa sequência que a gente conhece, né? Crawl, costas, peito e borboleta, ela é uma sequência que é sugerida, baseado na complexidade do aprendizado, porém, ela não é uma regra. Em alguns países, por exemplo, começa-se a nadar peito, e aí defende-se a nadar peito primeiro, em virtude dos reflexos natatórios e assim por diante. Então não tem uma resposta engessada para isso. Acho que tudo existe, essa parte, esse caminho do mais fácil para o mais difícil, mas acho que tem... que se moldar ao longo do tempo de acordo com o que cada aluno nos apresenta. Eu sei que tem uma sequência aqui que a gente também tem, mas tem algumas perguntas aqui que são muito, muito interessantes. Tem uma aqui que eu acho que é bem legal. Vai abrir aqui. Como convencer um aluno... Está conseguindo ler? Você consegue ler daí? Não, então eu leio para você. Como convencer um aluno da importância dos educativos, mas esse aluno só quer volume? Só quer o quê? Volume. Rapaz, não sei quem fez essa pergunta, mas isso é um grande problema. É boa, porque o número... porque o aluno tem na cabeça dele, o aluno adulto de condicionamento, aperfeiçoamento, ele tem na cabeça dele um número. E esse número é o 2.000. Todo aluno quer chegar a 2.000 metros. Então, se o treino dele não chega a 2.000 metros, independente do conteúdo dele, ele acha que o treino foi ruim. E não necessariamente o volume está ligado à qualidade do treino. Hoje sabe-se que a intensidade, inclusive tem pesquisas mostrando que a intensidade, quando você compara volume e intensidade para o benefício da saúde em si, você já sabe-se que a intensidade é mais importante do que o volume. Né? Então, para efeito de saúde, você realizar uma progressão da intensidade é mais importante do que você realizar uma progressão do volume. Então, o volume não é tão importante, quer dizer, é importante, mas ele não precisa ser desta forma. Ou seja, esse aluno, quais as estratégias que a gente pode utilizar? E quando a gente coloca educativo, os alunos não chegam a 2.000 metros. Eles vão fazer 1.500, 1.200 ou 1.800. Sugiro, e a gente não pode
desrespeitar essa vontade do aluno de querer fazer 2.000 metros. Então, qual que é o macete aí? O que eu faço nas minhas aulas? Eu faço o meu aquecimento e eu faço o seguinte, de 5 a 10 minutos de educativo, em séries, sequências bem montadinhas de educativo. Não mais do que isso. De 5 a 10 minutos, bem contundente, onde você dá o feedback para o aluno imediato, não confunda feedback imediato com excesso de feedback. Feedback imediato é diferente de volumes de feedback. Então, onde você dá o feedback imediato para o aluno e você trabalha com muita qualidade esses 5, 10 minutos. Para depois você conseguir realizar o trabalho de condicionamento e, quem sabe, você conseguir chegar aos 2.000. E às vezes você pode chegar a 1.800, acabar a aula, o que ele vai falar para você? Professor, posso dar uma soltadinha de 200 metros? Pode, cara. Pode dar sua soltadinha de 200 metros, porque na cabeça dele, 2.000 é o número. Eu, por exemplo, Renata, faço o treino Nostradamus. De 1.000 passarás, a 2.000 não chegarás. Então, eu não tenho essa necessidade de chegar a 2.000 metros, não, tá? Não, mas assim, o que você está colocando, principalmente para quem está em academia, né? Realmente, o professor de borda de academia, como a que eu gerencio, e até academia menor, é um padrão. O cara só acha que treinou se ele fez 2.000 metros. A gente tem um produto na nossa que se chama Flex Time. Então, ele tem um horário flexível. Então, ele pode chegar na hora que ele quiser. Ele tem uma ficha individualizada. E é impressionante a luta dos professores para mostrar que se ele fizer um treino de 40 minutos com intensidade, vai valer mais do que se ele nadar 2.000. Mas aí eu já falei para eles, tem perfil de aluno que não adianta. O que é melhor? Você ficar batendo de frente com ele ou dar os 200 para fechar, soltadinho, e ele sair feliz. Exato. Isso não vai ferir você, não vai adiantar nada para ele em termos de aptidão, mas não vai te ferir, não ferindo as regras do local, não tem problema. Exatamente. Os alunos não gostam de fazer educativos de imediato. Mas eu vou falar um negócio. A partir do momento que você aplica o educativo bem feitinho e o aluno adulto percebe que ele melhorou, que a condição técnica dele melhorou e que, consequentemente, isso vai levar ao aumento de um volume, ao aumento de uma qualidade de treino, eles começam a te procurar como personal trainer. A maioria dos alunos adultos, quando querem correção, a maioria dos professores de personal aquático para adulto estão voltados para a técnica. Aí você filma, aí você mostra alguns aplicativos que tem no mercado, você faz a apresentação de PowerPoint para ele com as correções do nado, eles ficam maravilhados. Mas para isso, eles não gostam, tá? De antemão eles não gostam. Você precisa convencê-los de que isso é importante e mais do que você convencer, eles precisam perceber que isso foi bom. Eu vou mais além, tá? Eu acho o que você está falando. Quando o professor, né? Porque a minha equipe tem muito aluno de personal. E aí o pessoal fala assim, mas aí não esvazia a sua piscina? Não. Pelo contrário, o aluno quer fazer a aula lá e ainda quer um trabalho personalizado. E esses professores que conseguem essa aderência são professores que mostram um verdadeiro interesse pelo aluno. Que não chega lá com aquele perfil de receitinha de bolo. Não, ele usa o quadro, ele explica, mas ele também tem o plano A, o B, o C, o D, e ele vai... Esse perfil de professor não é raro. Eu ver o cara nadar 3 vezes por semana e nas outras 2 vezes, ele na hora do almoço ou de noite com esse professor no personal, ou no sábado ou no domingo, fazendo um trabalho diferenciado e normalmente é um trabalho de educativo. Aluno adulto gosta de argumentação. Então o professor tem que ter poder argumentativo para que ele possa convencer
a importância daquele aluno realizar e aplicar os educativos e a técnica. Então, só que a argumentação por si só ela não adianta, ele vai ter que provar para ele ao longo do tempo. Mas o aluno adulto gosta. Ele gosta desse tipo de atenção. Então, de acordo com o que você o aborda, você o conquista. E uma vez que você o conquista, ele é seu para sempre. Ó, temos uma blocagem aqui. Eu chamo de blocagem. O que é blocagem? Blocagem na minha linguagem de live é o seguinte. Quando mais de uma pessoa faz uma pergunta parecida. Então, a gente tem Fernanda, tem o Robson, peraí. Para que ninguém fique triste... Vou repetir aqui só os nomes para o pessoal ver. Tem o Robson, tá? A Fernanda, Fernanda Almeida, o Robson. Também tem o Adriano, tá? E tem também aqui mais alguns que tem uns codinomes de Instagram que eu não consigo entender, que eu estava anotando aqui. Eles perguntam o seguinte... Existe algum modelo de avaliação? Mas aí já vai até com uma pergunta que nós dois já tínhamos combinado, né? Se existe avaliações para essa programação e para os alunos, que bate com essas perguntas dessa blocagem. Se existem avaliações para ser feitas, que é uma pergunta que se liga ao que você está falando aí, para que o aluno possa acompanhar a progressão. Se existe, quais seriam? É importante, e essa pergunta é muito legal, porque é importante você avaliar. Você, quando realiza um programa de natação, seja para criança, seja para aprendizagem, seja para adulto, não importa. Se você realiza um programa de exercício, vou até sair da natação, de exercício, sem a avaliação, o controle e o monitoramento, você está prescrevendo exercício assim. Você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que está acontecendo, e você vai na massa. Eu vou aplicando e dá certo, e às vezes dá errado. Então a avaliação é de extrema importância. E a avaliação ela deve ser feita sempre no início, que nós chamamos daquela avaliação diagnóstica. A avaliação ela deve ser feita durante o processo, que a gente chama de avaliação formativa, e a avaliação deve ser feita no final, que a gente chama de avaliação somativa. E esses 3 dados dessas avaliações vão dar instrumento suficiente e argumentação para você convencer o seu aluno de qualquer coisa que você queira. Além disso, ele te dá armas para que minimize os seus erros na hora de prescrever exercício e você consegue direcionar melhor a sua aula. Além de tudo, você aguça a sua curiosidade e você vai atrás de livro, de professores, enfim, a avaliação é super importante. E existe avaliação em todos os âmbitos da natação. Avaliação técnica existe? Existe. Avaliação aeróbia existe? Existe. Avaliação anaeróbia existe? Existe. Avaliação neuromuscular existe dentro da água? Existe. A maioria das avaliações, e as avaliações indicadas para natação adulta agora, são as avaliações indiretas. São aquelas avaliações que eu não tenho que ter um instrumento invasivo, eu não tenho que tirar sangue, eu não tenho que... Enfim, não pode ser invasivo e que me dê um resultado muito próximo da realidade. Ela tem que ter assertividade. Para isso, você tem um leque de avaliações que você possa fazer dentro de todas essas perspectivas. Técnica, aeróbia, anaeróbia e neuromuscular. No que diz respeito à parte técnica, o que eu sugiro é que você faça filmagens através de aplicativos simples, que inclusive são de graça, como, por exemplo, o Technique, ou Coach Eye, ou um programa de computador chamado Kinovea. Você filma, você consegue marcar ângulo de braçada, e nem precisa de tudo isso de informação. Você consegue comparar ele antes e depois, e você consegue fazer uma apresentação de PowerPoint em slide que você envia para ele, com seus comentários mostrando esse é assim que você está entrando e o certo é assim. Você mostra uma outra foto. É uma avaliação. Para que a gente chegue nisso, eu vou propor para você um programa que vai custar tanto, que vai melhorar esta abraçada. Então, essa é da parte técnica. Avaliação aeróbia. Também existem várias avaliações que a gente pode realizar dentro da água.
Porém, tome muito cuidado na hora de escolher a sua avaliação, tanto aeróbia quanto anaeróbia, porque essas avaliações elas têm que ter reprodutibilidade e fidelidade. Só que não vai dar tempo de eu explanar tudo isso. Reprodutibilidade ela tem que ser reproduzida. Não, fica calmo. Eu não sei como é que você está de compromisso, mas a live aqui é o seguinte, se passar um minutinho, se você tiver mais uns 20 minutos, a gente reinicia e você continua, tem parte 2, tá? Só depende de você. Então fica tranquilo. Tá bom. Tá? Tá bom. Porque as perguntas não param de chegar. Reprodutibilidade é aquela avaliação que você faz e ela se repete ao longo do tempo sem a ação do treinamento. Significa que se você tiver treinamento, você tem mudança. Então aquela avaliação ela é sensível à mudança. Então ela avalia muito bem a condição aeróbica da pessoa. 2, a fidelidade. A avaliação que você propõe, ela tem que medir aquilo que você quer. Não adianta você propor uma avaliação de aptidão aeróbia que ela não consegue te dar um resultado de aptidão aeróbia. Então eu tenho que ter esses 2 quesitos. Como é que nós vamos achar esses 2 quesitos? Na literatura. Hoje, a avaliação aeróbia, a gente tem que ter teste de 30 minutos, teste de 20 minutos, teste de 12 minutos, teste de 1000 metros, velocidade crítica. Enfim, a gente tem um monte de testes aí que a gente pode realizar para fazer aí uma boa avaliação, tá? Avaliação anaeróbia, mesma coisa. Avaliação neuromuscular, mesma coisa. O importante é você não avaliar por si só. É você tentar procurar na literatura se essas avaliações elas têm reprodutibilidade e fidelidade. Se elas conseguem medir geralmente aquilo que você quer. Tá? Eu esqueci na blocagem aqui de citar mais 2 nomes antes que fiquem tristes comigo, tá? Que foi, tá falando de avaliação também, a Fernanda e também a Arte Carioca Ateliê, que eu não tô sabendo quem é a pessoa, mas essa pessoa disse que trabalhou comigo há 18 anos na Estilo e que também que disse que te ama, então eu não sei quem é o nome, mas eu já dei um oi. Agora tem mais perguntas. Um beijo para ela. Um beijo. Eu já botei até coração. Renata, inclusive, no canal lá do Instituto Aquático, a gente vai fazer um curso online de graça de avaliação. Né? Eu estou preparando ele, a gente vai cuidar direitinho para que a informação... Porque eu gosto da informação, ela tem que ser assertiva. Né? A informação ela tem que chegar nas pessoas, causar reflexão, mas que ela possa ser aplicada no dia seguinte. E eu gosto muito de compartilhar e aprender. Então, a gente vai fazer esse curso, a gente está numa pandemia, né? Então não vai ter custo. Né? A gente vai tentar trocar ali, né, online sobre a avaliação, e eu vou falar, acho que, de velocidade crítica. Tá? Ótimo. E quando chegar no finalzinho, a gente novamente reforça essa informação. Porque tem tem mais pergunta aqui, tem uma que eu tô rindo, porque o André Trindade manda assim, ele já colocou, botando entre parênteses para nós, eu vou até abrir a pergunta. Polêmica. Professor de natação de adulto tem que saber nadar? O professor de natação adulto, isso é polêmico mesmo, porque muitas vezes as pessoas me procuram, mas eu não sei nadar o borboleta, como é que eu vou ensinar o borboleta? Para você ensinar a nadar, você não necessariamente precisa ser um grande atleta. Para você ensinar, você não necessariamente precisa nadar tecnicamente perfeito. Para ensinar a nadar, você tem que dominar a ferramenta da instrução. A ferramenta da instrução ela é composta de verbalização e demonstração. E essa demonstração, ela não necessariamente você precisa mostrar nadando. Você pode mostrar fora da água ou pode mostrar o movimento em si dentro da água. Então, o professor de natação não pode se afogar. Se jogar o professor e se afogar na água, não pode. Ele tem que ter habilidade e competência aquática para não se afogar. Né? Tipo, ele tem que ter essa certa habilidade. Mas ele não precisa ser um grande atleta. Aliás,
Eu conheço diversos professores magníficos que nada crawl, nada costas, nada bem e não nada borboleta. Não tem nada crawl, nada costas, nada peito, não nada tão bem. Mas não precisa ser um exímio nadador. Ele precisa dominar a instrução. E dominar a instrução é saber verbalizar a informação e realizar uma demonstração correta dos exercícios. E essa demonstração correta nos leva a conhecer ou a estudar elementos técnicos dos quatro nados. Tá? Quando a gente fala de quatro nados. Não estou falando aqui de habilidades de sobrevivência ou a natação no contexto didático-pedagógico. Essa pergunta foi muito boa, porque tem muita gente que fala assim, eu não sei fazer a virada olímpica, então eu não posso ensinar a nadar. Não, você pode, desde que você saiba a progressão e saiba nadar o básico, bem feito, e saiba demonstrar. Então, acho que você está quebrando um paradigma aí enorme. Porque acho que tem muita gente aliviada de ver essa tua fala aí, que é polêmica. Com certeza. Mas que aí vem a questão de você ser um bom educador, um bom instrutor. Exato. E você... Domine. Desculpa, Rê. Não, vai. Domine instrução, domine didática, e a partir do momento que você domina a instrução e didática, você tem que estudar a natação. Porque quando você estuda a natação, no caso que nós estamos falando aqui técnica, você consegue transpor o que você estudou na instrução e na didática. Ponto. Você pode ser excelente professor, mesmo sem ter grande atleta. Isso é o pensamento... Ah, não, atleta... Não precisa. Eu não fui um grande atleta, sei nadar. Me chamo de peixe porque eu como muito, mas sei nadar. Quer ver uma coisa que é legal? Por exemplo, muitos estagiários chegam e aí vem o programa de estágio. Eu nunca vou me esquecer de um professor meu brilhante de adulto. Hoje ele já saiu da equipe, que também estou 17 anos na gestão, já passaram gerações, né? Eu lembro quando ele fez a entrevista de estagiário, ele todo tímido, ele falou assim, eu não sei nadar. Só que eu faço prova prática também. E aí eu vi que ele nadava. Ele nadava crawl e costas rudimentar bem e um peito básico. Falei, não tem problema. E outra coisa, o estágio também é uma oportunidade dele aprender a nadar, fazer aula de adulto. Conclusão, ele não só aprendeu, como aprendeu peito e borboleta, ele se matriculou em vários cursos, depois ele foi dar aula para adulto. E ele foi um professor de adulto maravilhoso. Hoje ele trabalha com outras coisas, com triatlo, mas ele foi um dos meus melhores. E outra coisa, tinha uma aderência com o aluno. Por quê? Porque por ele ter passado por essas dificuldades, ele conseguia chegar nesse aluno. Então, é só você acreditar e dar as ferramentas para ele. Sim, exatamente. Muito Mas legal. não entre nunca, pessoal. O que move o ser humano são objetivos. Objetivos a curto, médio e longo prazo é que faz com que a gente faça a nossa vida entrar em movimento. Não sei nadar muito bem, sou professor de natação. Eu quero aprender a nadar, então faça aula de natação. Que nem o estagiário da Renata fez. Procure, experimente as suas aulas, experimente realizar aulas de outros professores. Isso é extremamente importante para que você vá realizando todo o construto do seu conhecimento, tanto prático quanto teórico. Isso também para quem é dono de academia ou coordenador que está nos ouvindo, para quebrar esse preconceito, entendeu? Para quebrar esse preconceito que é enorme. Ó, a gente vai estar na regressiva, eu vou encerrar e a gente vai começar de novo, tá? Tá bom. E aí, você estava ali naquele item de avaliação. Aí já tinha uma pergunta engatilhada que eu vou conseguir fazer para você. E aquele aluno que resiste e não aceita ser avaliado? Olha, tem alunos que resistem a tudo. Afinal, nós estamos lidando com alunos adultos e dentro deles eles têm alguns conceitos, dentro deles eles têm algumas, inclusive até alguns preconceitos, né, que
pode nos dar esses pequenos interpédios. Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. Tá? O que eu fiz? Você tem que respeitar a vontade do aluno. Ok, então vou fazer com os outros, o seu treino agora vai ser esse. E assim, a gente continuou. Até o momento, não dá para você forçar o aluno, não dá para você forçar o que ele não quer fazer. Ninguém quer fazer aquilo que você não quer fazer. Né? Eu não quero fazer aquilo que eu não quero. Então, não adianta você tem que tentar convencê-lo com o poder argumentativo. E os outros vão fazendo. Este aluno, de repente, depois de uns 5, 6 meses, quase 8 meses, ele voltou e ele topou fazer algumas avaliações. Confesso que não fez todas, mas ele começou a fazer algumas avaliações. Então, essas coisas elas vão acontecer, não tem jeito, porque a gente lidar com ser humano. Não tem como. Vai ter, ser humano é ser humano. Tem ser, por exemplo, na minha aula, das 6 horas da manhã, eu tinha um aluno que ele não queria dividir raia. Eu tinha 20 alunos e ele queria nadar sozinho. Eu falei, meu amigo, você não pode nadar sozinho, mas eu quero nadar sozinho. Eu falei, mas onde eu vou colocar os outros? Aí eu falei, bom, enfim, não tem jeito, você vai ter que procurar a direção da academia. Eu não posso prejudicar todo mundo. Enfim, essas situações elas vão acontecer, então acredito eu que respeite, comece a ter esse poder argumentativo, aplique as avaliações nas outras pessoas, que por fim, talvez você consiga que, aliás, na maioria das vezes você consegue encaixar esse aluno dentro do seu programa também. Ou você pode fazer o seguinte, existem algumas formas estratégicas onde você, ao invés de você fazer uma avaliação em si, você usa uma série que a gente pode chamar de Step Test. O que é essa série Step Test? É uma série de treino que você utiliza como avaliação. Vou dar um exemplo aqui. 6 séries de 50, dentro do limiar anaeróbio, com 20 segundos de intervalo, você pode fazer a cada 1 minuto e 20. E nesta série, você tem que contar o número de braçadas, você tem que, o aluno conta, ou você mesmo conta, enfim, o aluno conta o número de braçadas, anota o número de braçadas, e na terceira e na sexta, eu quero que vocês aferem a frequência cardíaca. Acabou a sexta, 3 minutos depois, afere de novo a frequência cardíaca. Pronto, você tem dados aí. Número de braçadas, você tem o tempo total da série, você tem o melhor tempo, o pior tempo, você tem aí frequência cardíaca, enfim, você tem uma série de informações que sem você dar o caráter de avaliação, você avaliou. Entendeu? Então, você pode fazer algumas estratégias dessas para colocar esse cara na avaliação. E aí, o mais importante, não avalie por avaliar. Avaliou, tem que ter feedback. Avaliou, tem que ter o resultado sendo mostrado. E aluno adulto gosta de dados. Tem que ter dados. Mostra, faz, sei lá, pede para academia, ou você mesmo faz uma pastinha, ou faz um PowerPoint, ou manda um e-mail, não importa. Tem que ter resultado, senão, já era. Eu vou aproveitar e deixar um recado para a minha equipe maravilhosa que está aqui, que nós temos fichas para cada tipo de treino. Então, queridos, a minha cara aqui, ó, para vocês. Né? É para isso, para facilitar a vida de vocês, mais os aplicativos que o professor está falando aqui. E isso eu falo para os meus da minha equipe, que são maravilhosos, tá? Mas que às vezes ficam assim, como? Tá ali na ficha. Mas também pode criar outra ficha se você achar legal. Um PowerPoint. E para o Brasil também. Gente, tá vendo? Eu acho que você está colocando uma coisa muito bacana, porque o tratamento que se dá para a natação infantil é muito cheio de avaliações, de estratégias, a gente respeita a criança e tal. Mas quando chega no adulto, parece que a gente joga tudo isso fora. E você está trazendo o seguinte, não. Pelo contrário, a gente vai usar de psicologia, de didática, vai ter aluno imaturo, vai ter aluno reativo, vai ter aluno que é TDAH, distraído, tipo TDAH. E você vai ter que usar dessa inteligência para render a sua turma. Aí, tem outra pergunta aqui, ó. Tiago, você tá bombando demais. Eu acho que eu tenho que chamar você de novo.
É... Peraí, que tem aqui o que foi primeiro. Peraí. Ah, essa aqui é boa. O que o professor acha da autoavaliação? O que você, professor, acha? Você, Thiago. A autoavaliação é uma estratégia, inclusive, que ela está sendo muito utilizada, eu vou fazer um paralelo, né, com a educação em si. A autoavaliação, hoje na faculdade, é um instrumento super importante que a gente faz parte, perdão, deixa eu construir de novo. A autoavaliação faz parte de um processo chamado metodologia ativa. E a metodologia ativa de aprendizagem são as novas metodologias que nós temos sendo usadas na educação como um todo. Seja para você ensinar a nadar, ou seja nós, professores de faculdade ou de pós-graduação, para realizar o compartilhamento de informação. Acabou-se, ou está acabando, onde o professor ele é o controle ou o centro de tudo, onde o professor ele é somente um passador de informação e o aluno uma esponja, o aluno é passivo. Então a autoavaliação ela é super importante porque você faz com que o aluno entre dentro do processo de aprendizagem. Então realizar a autoavaliação é extremamente importante, poucas pessoas utilizam, não é fácil utilizar e mais difícil ainda, não é fácil trabalhar com a autoavaliação. Eu fiz a autoavaliação, para dar um exemplo uma vez, da percepção subjetiva de esforço. Então, eu apliquei, eram alunos de condicionamento ou treinamento, eu apliquei para eles uma determinada série. E essa determinada série eu classifiquei, segundo a percepção subjetiva de esforço, em 7, com o número 7, percepção de 0 a 10. Em 7. E ao final, eu pedi para que eles avaliassem a série. E geralmente deu 9, deu 10. Então, a autoavaliação deles foi que a série cansou mais daquilo que eu imaginei que ia cansar. Você pode fazer a autoavaliação técnica também. Quanto você acha que você melhorou, você não melhorou? Isso é super importante, mas difícil de trabalhar, tá? E dá trabalho. O mais difícil da autoavaliação é você interpretar a autoavaliação. Isso é o mais difícil, tá? Mais perguntas, Thiago. Acho que eu vou ter que te chamar de novo, hein? Caramba. Olha Vai ser um prazer. Pra mim também. Eu fico super feliz. Ó, aqui. Essa pergunta, ela ainda está dentro dessa questão de avaliação e de condicionamento, tá? Que é assim, ó. De novo, do nosso amigo ou amiga Arteteca Carioca Ateliê, que eu ainda não sei quem é. Por favor, diga quem é você que trabalhou comigo. Propor eventos de adultos como desafio ao aluno é uma forma de convencê-los a participar e aí ter a continuação e de fazer uma avaliação também? Pode. Pode, isso vai depender muito de como ele interpreta a informação e do estado dele, do que ele acredita de avaliação. Mas pode, é uma estratégia também, tá? Eu não vou afirmar, porque a gente só pode hoje, né, a gente que trabalha com educação física, a gente só pode afirmar 100% para dar a gente tem que ser muito responsável na hora de a gente responder uma pergunta, tanto eu quanto a Renata, quanto vocês, quando a gente fala sim, se é sim, isso tem que ter sido provado alguma vez. Quando isso não foi provado alguma vez, você vai falar, pode. Por quê? Porque não foi provado. E se não foi provado, então pode. Pode ser que sim. O bom senso parece que nos diz que sim. Sim. Mas eu não posso te afirmar exatamente se sim. Mas que pode, pode. E que é uma estratégia que está relacionada com o bom senso e que acho que vai dar resultado, sim. Concordo sim. Tá? Pode sim. A gente hoje tem muitas pessoas falando, sabe, não, porque ensinar adulto perna de crawl com pé de pato é melhor do que sem pé de pato. Você teve essa experiência e você conseguiu bons resultados. Não significa que isso pode passar ou que isso pode se refletir para a população inteira. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora da gente falar que, sim,
antes de falar que sim, vá na literatura. Sobretudo, né? Mais uma pergunta aqui. Essa é legal também, da Fernanda. Como você, enquanto gestor, avalia sua equipe de natação? Você tem alguma planilha ou ferramenta para avaliar os seus professores? Eu não sou hoje gestor de professores de natação. Hoje eu sou gestor de professores universitários e dentro da academia qual presto serviço, que é a Bodytech, tudo bem, né, falar Bodytech, né? Eu adoro a academia. Ué, a live é sua, meu amor. Bodytech. Na gente, academia que eu trabalho... Tudo amigo, Dudu Neto, meu brother, Daniel, todo mundo. E na Bodytech eu sou gerenciado, né? Então eu sou professor e eu sou gerenciado, né? E lá os instrumentos que eles fazem, primeiro eles têm um negócio que às vezes, agora tem menos, mas tem o cliente oculto, né? Você não sabe que o cara é um cliente. O cliente oculto é aquela pessoa que o seu coordenador brifou, né? Que a gente fala de briefing, né? Ele brifou você, ele te brifou para te avaliar. Então, nós temos sua também. anamnese, tem o cliente oculto, né? Então isso é uma forma de avaliação. Além do cliente oculto, tem a própria opinião do coordenador, que ele tem uma planilha. Antes eu tinha um coordenador, né? Que tinha uma planilha, assistia às aulas e colocava a nota de acordo com a sua conduta. E reuniões periódicas. Reuniões periódicas, mas que sejam curtas, né? Reunião de 4 horas, geralmente é improdutiva. Mas reuniões curtas, tem reunião que precisa de 3, 4 horas? Tem, mas a maioria das reuniões a gente pode resolver tudo em 1 hora. Então, aquelas reuniões curtas, onde elas sejam bem incisivas no feedback. O mais importante para... Eu gosto muito, como agora professor, de receber feedback. Então, eu quero muito que os meus gestores, no caso, a Bodytech eu tenho 2 gestores, né? Tanto o da academia quanto o gestor da nacional. A gente precisa de feedback. E os feedbacks são importantes, porque os feedbacks, mesmo que eles tenham um teor de crítica, a crítica nos constrói. O professor tem que saber ouvir crítica, porque você não pode agradar todo mundo, e nem deve agradar todo mundo. Então, tem que ter crítica para que a crítica te construir. Elogios demais, eles podem te dar rasteira, né? Eles podem te enganar. Então, críticas, desde que elas sejam pautadas na ética, no respeito e na construção, elas são bem-vindas. Então, acho que isso é o mais importante, tá? Mas eu não gerencio professores de natação. Mas acho que o que você está colocando aqui é muito legal e eu vou ajudar numa tradução. Eu venho de uma outra rede e eu tenho uma gestão que é corporativa. Então, essa gestão corporativa, ela me avalia como gestora. Eu, como gestora, tenho que avaliar meus professores. Eu tenho ferramentas, são construídas. Então, é o mesmo padrão da empresa dele também. Fora isso, ele é Master Coach. O que é Master Coach? É um profissional dentro do grupo que se destaca para dar treinamentos para outros profissionais. Porém, ele não tem esse poder de avaliar isso. Ele dá o treinamento e ele, como Master Coach, ele dá ferramenta para o gestor daquela unidade e para o gestor corporativo criarem ou novas ferramentas ou ajudarem esses gestores a praticar. Você pode acumular função? Pode. No caso, o nosso termo lá na companhia não é Master Coach, é Pro. Eu sou Pro Trainer da minha empresa e, por acaso, sou gestora também. Mas eu poderia não ser gestora e ser Pro, entendeu? Mas acima de mim tem um corporativo. Agora, vamos trazer isso para uma academia pequena. Que vão falar assim, Tiago e Renata estão falando de academia e a minha academia que é uma academia de bairro. Também pode, gente. Porque muitas vezes também o coordenador e o gestor de um parque aquático, ele também não precisa saber tudo. Então, ele pega um professor dele e o torna líder daquela modalidade e que ele vai ajudar você a construir uma ferramenta de avaliação para você avaliar os outros professores e a ele mesmo também.
Ele também é submetido a... Não é porque ele é master trainer, pro trainer, que ele não erra não e que não leva carcada. Leva. Muito. Porque, às vezes até mais que os outros. Muito. Pois é, porque a gente é humano. A gente é humano. Então, assim, eu acho que valia a pena Todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar, e graças a Deus. Então, assim, eu acho que valia a pena dar esse break para assim, que o pessoal que tem uma academia pequena não fale assim, caramba, então isso é impossível para mim, não. Porque muitas vezes o proprietário é o dono e é quem dá aula. E às vezes você também pode pegar isso como alguém de fora. O teu master coach ou o teu treino pode ser alguém de fora. Você pode contratar alguém para de 6 em 6 meses fazer esse trabalho para te ajudar se a tua academia é pequena. Entendeu? Aí e pode tanto, ser... viu, Rê, Pode ser o Thiago, Perdão. pode ser o Zé Augusto, pode ser a Marilena, pode ser qualquer um. Porque o que o Thiago quer dizer com isso é o seguinte: essas ferramentas, elas são uma quebra de paradigma do século passado para o século de agora. Quem não quebrar esse paradigma vai ficar para trás. É isso que o Thiago está falando. E que está todo mundo batendo palma e soltando o coraçãozinho. Porque é maravilhoso, mas não é impossível para uma academia pequena. É só você se adequar. Ó, o professor Bicudo está dizendo... O Bicudo tá dizendo, fala, chefe. Tá, ó, te mandando beijo. Ô, Bicudão, Bicudão, cara, amigão, parceiro de coração aí. Ele vem na próxima temporada. Falar aqui comigo. O Bicudão tem que estar. Um poço de conhecimento em tudo que você... onde ele tramita, ele pode até não dominar no início, mas depois ele se apropria com muita facilidade e, melhor ainda, transmite com muita facilidade. Abraço, Bicudo. Tem uma pergunta aqui que eu anotei também, que foi da outra pegada, que acho que tem a ver com uma outra que nós tínhamos feito na nosso desenho aqui também. É possível trabalhar na natação adulto alunos que fazem treinamentos de outras modalidades terrestres, como crossfit, treinamento funcional, musculação. É possível montar um programa? E aí vem uma outra pergunta que fizeram também. Estou fazendo uma blocagem. É possível trabalhar treinamento de força em natação? E vem a outra pergunta que já estava no nosso combinado. Dá para fazer aula HIIT? Aí eu fiz um blocão. Você fala à vontade. Tá, então, pelo que eu entendi, a primeira pergunta, se o nadador pode fazer crossfit em modalidades terrestres, é isso? Não, se você pode... Se a natação serve como complemento, tá? Para esses alunos de academia, que a gente hoje tem aluno de academia que é quase que um atleta, né? Que faz crossfit, faz triatlo amador, né? Mas assim, o triatlo, a natação já está dentro, mas assim, crossfit, que faz funcional, faz corrida de rua. É possível ter um trabalho de natação para essas pessoas, é possível ter um trabalho de força e é possível fazer um trabalho de HIIT, de alta intensidade, em natação, condicionamento de academia? Tá. Primeira pergunta. É possível a natação ser um complemento das pessoas que trabalham modalidades especificamente terrestres? Sim, é super possível e vice-versa, tá? É possível que para quem é nadador e para quem gosta de nadar, realizar atividades terrestres como complemento? Sim, é possível, desde que você respeite, né, algo que a gente chama de descanso entre as cargas, ou heterocronismo de cargas. O que é esse descanso entre as cargas? Se eu realizo uma determinada carga aqui, quantas horas eu me recupero para realizar uma próxima carga com a mesma magnitude de intensidade e volume, mesmo ela sendo de outra modalidade? Quanto tempo eu consigo me recuperar? Então pode? Pode. Vice-versa também? Pode. Além disso, você deve respeitar aquelas capacidades físicas que elas são contrastes, capacidades físicas que elas, por exemplo, hipertrofia e treinamento aeróbio. Hipertrofia e treinamento aeróbio, o cara que faz um treino de hipertrofia, ou o cara que faz um treinamento aeróbio, se ele não respeitar os intervalos de descanso, um pode prejudicar o outro, tá? Bem basicamente falando. Então, você pode desde que você respeite o descanso entre as cargas, tanto de dia
quanto em horas. Então você tem que respeitar o que a gente chama de heterocronismo das cargas, como você monta isso. Então, número 1, pode. Número 2, dá para trabalhar força dentro da água? Dá para trabalhar força dentro da água. A força, ela é composta de manifestações de força. Uma manifestação de força conhecida é a resistência de força, a outra é a potência e a outra é a força máxima. Eu consigo trabalhar a resistência de força na água? Consigo. Coloco o palmar e eu coloco uma carga a mais, aumento o número de volume, ele consegue trabalhar a resistência de força. Eu posso colocar aqueles paraquedinhas e ele trabalhar uma metragem razoável? Pode. Eu posso trabalhar potência? Posso. O que é potência? Eu coloco um implemento e coloco velocidade. Então eu coloco força e velocidade. Consigo? Consigo. O que eu tenho de um pouco de dificuldade de trabalhar na água é a manifestação força máxima. Mas não significa, se você treina resistência, se você treina potência, você não melhora a força máxima. Força máxima, você melhora também. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de prescrever força máxima dentro da água. Por quê? Porque força máxima é você realizar movimentos de 90% a 100% da sua capacidade máxima e que vai gerar, obviamente, um movimento muito lento. Então, como é que eu vou trabalhar na água desta forma? Eu vou ter que colocar um paraquedas, por exemplo, muito grande e um palmar muito grande. Só que aí você vai trazer prejuízo técnico. E esse prejuízo técnico pode trazer lesão. Então, para nadador, se quiser complementar a força máxima, seria interessante realizar trabalho fora da água. Tá? Terceira pergunta. Oi, então, pode falar. seria, então, o famoso treinamento cruzado. Exato. Tá. Exato, exato. Então, você precisa respeitar a distribuição. E a água é extremamente interessante para realizar qualquer tipo de complemento, tá? 3, HIIT na água. O que é o HIIT? O HIIT são séries ou repetições que elas são em alta intensidade. O que é alta intensidade? Segundo os maiores pesquisadores de HIIT, a alta intensidade ela tem que ser acima do segundo limiar, acima do limiar 2. Então, qualquer intensidade que você repetir acima do limiar e tiver um intervalo de tempo entre elas, ela é um HIIT. Eu consigo fazer HIIT dentro da água? Consigo. Só que para eu fazer HIIT dentro da água, eu tenho que ter o controle disso. Eu tenho que saber qual é o limiar 2 do meu aluno. Qual é o limiar anaeróbio do meu aluno. Na natação, a gente traduz em A2. Qual é o A2 do meu aluno? Então, eu preciso saber esta informação para eu conseguir trabalhar HIIT. Então, o HIIT ele tem que estar acima do limiar 2 e tem que ter intervalo entre as séries. Consigo? Consigo. Consigo trabalhar SIT, que é o Sprint Interval Trainer, que é alta velocidade com intervalo de tempo? Consigo também. Ambos vão trazer excelentes resultados, tanto no que diz respeito a toda a parte mitocondrial, quanto no que diz respeito a toda a parte neuromuscular. Então, por isso que o HIIT ele auxilia a emagrecer. Porque você mexe ali na parte da mitocôndria. Você tem um fenômeno chamado biogênese mitocondrial. Então as mitocôndrias se multiplicam. Mais mitocôndria consome mais gordura e assim por diante. Só que aí vai ficar... Se eu ficar falando aqui, vai ficar muito tempo. Não, tudo bem. Já está fechado. Tu volta de novo. A gente faz depois uma enquete. O que o pessoal quer. Mas sabe o que está sendo bacana? E está rolando alguns comentários aqui na tela. É o seguinte... que você está trazendo isso para uma realidade do dia a dia. Porque você é um cara estudioso, você é mestre, você tem a questão dos artigos, você dá aula em pós, mas a realidade da maioria dos profissionais, o meu desejo também é trabalhar com natação de alto nível, só que eu fiz ao contrário. Eu comecei com natação de treinamento e fui para o bebê. Foi totalmente ao contrário. Mas assim, nem todo mundo consegue chegar nessa panela, não é panela, nessa peneira de natação de alto rendimento. E o mercado de academias de natação realmente virou um espaço muito amplo e variado de treinamento na natação. Então, a gente acaba tendo essa oportunidade de chegar a experimentar um HIIT numa aula de natação, para um aluno nosso, trabalhar com um triatleta na nossa aula de natação. Então, assim, você consegue responder uma pergunta que é científica, mas trazer isso para o dia a dia da piscina. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto de você. Porque, assim, você tem toda a resposta científica, mas você fala assim, na prática é isso. Entendeu? Nem tudo, assim...
a aproximação da ciência com a prática é fundamental. Mas o que acontece? Qual que é o grande problema? O cientista produz ciência para publicar artigo, para a ciência. E a prática não vai atrás da ciência porque a ciência não publica para a prática. Então fica uma dicotomia entre eles e eles acabam não se bicando, não se juntando. Na verdade, deveria se juntar. Então, a melhor maneira é você tentar garimpar as informações específicas da ciência para aplicar na prática. E, geralmente, os fenômenos eles acontecem na prática. Ah, não é porque o cara é doutor, né? Nada a ver. O grande realizador é quem está na prática. Então, os fenômenos acontecem na prática. Então, a prática acontece e aí depois vem o cientista, é mais fácil para ele. Nossa, tem esse fenômeno, então eu vou estudar o fenômeno. E ele ajuda... E vou coletar ali naquele grupo da prática. Isso. Então, as duas têm que andar sempre juntas, mas existe uma distância entre elas em virtude do objetivo de cada uma. Agora tem aqui assim, você estava falando de lesões. Aí já vou... A Pipoca, nossa aluna de pós, ô Tiago. Olha lá. Pipoca, beijão, Pipoca. Pipoca, lá de São José dos Campos, da pós São José. Como adequar a técnica para alunos com problemas articulares? A Pipoca, ela andou me ignorando em algumas lives, mas só porque você está aqui, agora ela está fazendo pergunta. Sabe? Eu mandava beijo para ela me ignorava. Mas assim, eu fiz essa pergunta para dizer para ela que eu estou vendo ela. Entendeu? Tá. Como então prescrever para esses alunos que têm problemas articulares? Primeiro você precisa saber qual é o problema, você tem que entender do problema articular, né? Então, geralmente os problemas articulares que aparecem na natação adulto são problemas da ordem da coluna, né? Então, qualquer problema de coluna que eles vão apresentar e algumas vezes de joelhos. O adulto, ele vem com esses problemas. Eles dificilmente vêm com um problema de ombro, eles adquirem o problema do ombro, né? Então, quem treina demais e treina errado adquire o problema do ombro. Então, eles vêm com dor na coluna e dor no joelho. Então, o que você deve fazer? Primeiro, entender qual que é a verdadeira limitação. Tomar cuidado, porque sempre, quando ele vai no médico, ele fala assim, ah, não, eu tenho uma hérnia, então não nada borboleta. Não significa que você não deve nadar o borboleta. Pequenos estímulos de borboletas, eles podem acontecer, mas você deve evitar o nado de borboleta. Então, não significa que você não deve fazer. Você tem que fazer com parcimônia. Então, primeiro, conhecer qual que é a comorbidade articular. Conhecendo a comorbidade articular, você vai saber das potencialidades que isso pode gerar e das limitações que isso pode gerar. Através disso, você monta a sua prescrição de tempo, porque existem inúmeros problemas articulares que nos impedem de realizar determinados movimentos, mas não nos impedem totalmente. Você tem que ajudar na recuperação desse aluno, tá? Mas é boa pergunta e ela abre um leque muito grande para que você possa estudar agora as comorbidades articulares. Beleza. A gente está chegando na parte final, né? Okay. E assim, o pessoal perguntou assim, a live vai ficar gravada? Vai. Hoje em dia, gente, vou só explicar uma coisa. O Instagram entendeu, a plataforma Instagram entendeu que devido à pandemia, ficar numa selfie 24 horas não é uma necessidade, porque o Instagram virou realmente um canal de comunicação importante. Então, ela vai para o IGTV, só que eu ainda faço uma outra coisa. Eu faço a edição, a Noeli, que é a minha assistente aqui, ela faz a edição e eu jogo também para o meu canal do YouTube. E também mando para o Tiago. Então, quem perdeu pode assistir, quem não tem tempo vai lá no YouTube, porque também tem outras lives lá editadas que também completam essas questões. E aí, não vou conseguir chamar de Tiago, eu não consigo. Ô, Corde. Pode chamar de peixe. Eu chamo de Corde. Eu chamo de Corde. Corde, é o seguinte. O que você deixaria de considerações sobre profissionais de natação que trabalham com adulto? Seja em academia, em grande rede de academia, seja na praia, seja na academia pequena. O que você deixaria assim
Ó, você não pode deixar de ter... É só para a gente fazer uma revisão de tudo que a gente falou. Esses pilares são Tá. importantes para você fazer um bom trabalho. A gente pode dividir em duas perspectivas. A perspectiva humana e a perspectiva técnica. Como parte humana, você vai estar trabalhando com seres humanos. O que você não pode deixar de ter? Acho que o principal e que as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje estão nos ensinando é uma palavra chamada empatia. E a empatia nos vai levar ao respeito. E o respeito nos leva a formar a nossa ética. Então, acho que essa parte humana ela é extremamente importante e interessante, e o que a gente deve sempre ter para que a gente possa ser bons professores, porque não importa, você é professor de natação, então você é professor. Quem é professor compartilha, quem é professor, ele ajuda, ele dá ferramenta para que as pessoas consigam alcançar os seus objetivos. Então, é isso que a gente precisa ter dentro da gente. Empatia, respeito, ética. Se a gente for falar da parte técnica, a gente precisa ter, primeiro, didática. Saber trabalhar muito bem a informação. Como passar a informação. E aí estudar um monte de subitens que estão contando, que constam na didática. Número 2, você precisa estudar natação em si. E quando a gente fala natação em si, outros subitens. A natação ela não fica só presa nos 4 nados. A natação ela envolve várias outras características, né, que não são somente os 4 nados. Então nós precisamos estudar essas características. Tanto os 4 nados, quanto a parte... o professor adulto então não precisa saber de psicomotricidade? Precisa, porque muitos dos erros que os alunos adultos cometem foram erros que através da psicomotricidade ou de elementos da psicomotricidade você pode atenuar. Então você precisa ter esta parte também da natação. Terceiro, você precisa desenvolver, que é meio parte humana, meio parte técnica. Dentro da natação, entenda também fisiologia, entenda também cinesiologia, entenda também biomecânica, precisa estudar. Terceiro, não mais importante, organização. As pessoas precisam se organizar. Nós somos uma empresa de nós mesmos. Então nós precisamos nos organizar para que a gente possa, através desses quesitos humanos e quesitos técnicos, nos tornar pessoas melhores para depois tornar pessoas melhores. Então, organizar todas essas ideias, ter equilíbrio, é o que você precisa ter para ajudar as pessoas. Porque o que a gente faz, na verdade, não é pegar a pessoa e levar ao objetivo, mas a gente dá a lanterna para que ele possa, e os caminhos para que ele possa chegar nos objetivos. Parece simples. Não, mas é aprender a nadar? Não, não é aprender a nadar. Os 20, 15 minutos que você dá um bate-papo, quantos e quantos alunos em 20 minutos de bate-papo a gente não resolveu uma série de problemas. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Enfim, mais ou menos isso, Renata, que eu queria passar para vocês com paixão. E você conseguiu, porque já tem aqui nos quadros, nas interrogações, o seguinte... Pede para ele voltar falando só sobre educativos. Eu já tenho outro. Pede para ele voltar falando só com um adolescente. Então vamos fazer o seguinte. Já está combinado que ele vai voltar. Eu estou começando a 3ª temporada. Vocês vão fazendo assim. Vocês vão me mandando no direct para mim o que vocês gostariam que o Peixe abordasse. E o mais votado, ele volta falando. Ok? A gente combina. Vocês vão ter esse poder. Segunda e última parte aqui. Onde as pessoas te encontram, Peixe? Por exemplo, você falou aí do curso, mas além disso você tem outros projetos, ou alguém quer tirar uma dúvida específica com você, quais são os canais que as pessoas te encontram? Depois que na verdade, eu sempre tive um sonho de tentar compartilhar a informação com cada vez mais pessoas. E não só compartilhar, aprender. Eu sempre fui uma pessoa que quero muito aprender. Para tanto, eu até entrei com esse canal aí no Instagram, né, que chama-se Instituto Aquático. Lá é onde quem gostou e quem quiser
pode mandar para mim também lá o direct, pode mandar para mim também alguns recados por lá, ou sugestões, para que a gente possa construir conteúdos. Um dos conteúdos que nós estamos formatando é esse curso de graça online sobre avaliação aeróbia, né? Então, logo, logo eu vou lançar lá. Enfim, e dê sugestões, porque eu acho que a gente tem que se unir agora para que a gente possa cada vez mais construir uma natação mais forte, uma natação mais respeitada. Então, quem quiser ali se contatar comigo, falar comigo, e eu adoro conversar, adoro responder. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu sempre respondo. Neste canal Instituto Aquático. Eu sempre respondo. Pode demorar. Eu sou a prova viva de que ele responde. Pode demorar, tá? Mas eu respondo. Sobre natação infantil, sobre natação adulto, sobre hidroginástica. Lógico, eu não sou o detentor do conhecimento total. Não sou. Nem um pouco e nem pretendo ser. Mas aquilo que eu não souber, eu vou atrás. Tento ir atrás, ou então indico a pessoa especializada para que vocês vão atrás. Então eu quero saber sobre natação bebê. Então eu indico a pessoa aqui em cima se eu não souber. Entendeu? Essa pessoa aqui, natação infantil, enfim. A gente vai trabalhando desta forma para a gente construir um canal de contato cada vez mais próximo, tá bom? Então só mandar um direct lá. Eu não sou de fazer, eu sou muito ruim de fazer propaganda. Segue lá, dá um joinha. É muito ruim. Esse nomezinho que está aparecendo na tela para vocês, que é o Instituto, é o Instagram dele, por onde ele vai divulgar o curso. Porém, ele já deu o spoiler na live aqui. Quando ele montar a arte, ele também vai mandar para mim para eu divulgar. Sim, e tem o dele, que é Thiago Ferreira, que é o Instagram de Thiago Ferreira. Tá? É porque ele tem vários codinomes. Thiago Nunes, Thiago Ferreira, Peixe. Então, assim... É Thiago N. Ferreira. N. Ferreira. No Instagram. Tá? No Instagram e tem o Instituto. Eu aconselho vocês a seguirem os dois. Tá? E lá vocês vão dando um direct para ele e vão conversando. E você já fez o spoiler do curso. Você pelo menos tem um mês que você vai lançar ou não? O curso está pronto. Eu só preciso... Porque assim, eu não gosto de fazer por fazer, sabe? Eu quero fazer de uma forma que a informação ela seja aplicada no dia seguinte, sabe? De uma forma simples. Então eu estou só estudando o jeito que nós vamos fazer a informação, para que as pessoas tenham. Então, e eu não quero dar só o curso. Então eu estou selecionando os melhores artigos, as melhores referências, para que junto com o curso também venha. Porque se a pessoa quiser saber mais, a pessoa vai lá nos artigos e leiam. Todas as lives que às vezes me convidam ou eu faço, as pessoas pedem referência ou artigos, eu mando artigo, mando livro, mando o que for, porque acho que a gente tem que compartilhar. É isso que é a nossa missão. Tá? Eu creio nisso também. E assim, teve pergunta de artigo. É só mandar um direct para ele, ele manda. Quanto aos apps, que foi outra pergunta, se você podia repetir, por favor, os apps, antes de você ir embora. Um é em inglês, é olho de treinador, Coach Eye. O outro, eu vou escrever aqui porque esse aqui é Technique. Faz uma coisa, Thiago. No privado, você faz um print da foto dos apps. Tá bom. E aí eu coloco para o pessoal. Boa. Vamos fazer assim? Fechou. Fechado? Fechou. Então é o seguinte, meu corde querido, que eu chamo ele assim, então não tem problema, muito obrigada. Eu que agradeço. Porque primeiro você é muito generoso mesmo com todo mundo, muito humano. E assim, eu acho que pela live, quem não te conhecia, viu. E muita gente que te conhece já começou entrando com o coraçãozinho. O Guto, que fez faculdade comigo, que é da BT, do Citar, estava aqui assistindo. Guto, beijo, querido. Assim, quando eu mandei a propaganda para o Guto, ele é meu master coach. Eu falei, eu sei. Entendeu? A nossa querida Arte Ateliê é a Fátima. Entendeu? Olha, ela me conheceu, eu era mocinha. Tem muito tempo. Então, assim, um monte de gente, aluno, amigo, gente que não conhecia você, que está encantado. Estou vendo aqui pela timeline. Então, assim, Thiago, obrigada. Chamar você de Thiago é muito estranho para mim. Mas, assim, muito obrigada. Eu acho que você conseguiu
passar para as pessoas, desmistificar essa natação de adulto, trazer ela mais próxima de um trabalho real e abriu aí janelas para a gente voltar e fazer outras lives e outras coisas que você vai ter que voltar mesmo, porque foi muito, muito bacana. Então, eu quero te agradecer o seu tempo, a sua generosidade, sempre, e a sua parceria. Tá? Obrigado, viu, Renata? Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente começou a semana 10. E para quem quiser um pouquinho de natação para bebê, eu vou estar às 20 horas. Eu fui convidada, tá? É só olhar no meu stories lá que eu vou conversar um pouquinho. Beijão, estamos encerrando, tá gravado. Thiago, acorde. Valeu pra caramba. Beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.